Oi, gente, boa tarde. Hoje em horário diferente, hoje que é dia 5 de maio. E estamos aqui hoje às 4 horas, porque hoje a gente tem um convidado muito especial e que é o Diego Maia, que já está chegando. Deixa eu recepcioná-lo, né? E eu vou na nossa página, no nosso ambiente aqui virtual. Olá, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite para falar aqui na sua live. Estou muito feliz, professora, por esse convite. Estou à disposição para contribuir, porque se é para ajudar o desenvolvimento das pessoas e da sociedade, pode contar comigo, porque estou à disposição. Olha, eu que agradeço. Esse projeto surgiu pela necessidade de falar com os alunos, tanto do direito quanto da administração, né? Da administração até são muito mais, né? Quase 1.500 alunos. Aham. E tanto na graduação quanto na pós, e a gente fala muito, e tudo eu tenho na pós-graduação alunos que são de RH, que são de vendas, né? E Uhum. quando eu pensei no seu nome, gente, eu confesso para vocês, quando eu falei, vou convidar, sabe que ele respondeu exatamente o que ele falou agora? Se é para ajudar, eu estou dentro. É isso Então eu fiquei aí. muito feliz. Fiquei muito Parabéns feliz. pelo projeto e pela iniciativa de tentar fazer alguma coisa diferente, né, nesse tempo tão difícil para todo mundo, né? É um tempo difícil, mas assim, é como eu tenho procurado falar. A gente Uhum. sabe da dificuldade desse tempo e até sei que você, de certa forma, também comunga com isso. A gente tem Uhum. que criar horizontes mais espontâneos, mais alegres e focar que vai dar tudo certo, que isso tudo vai passar, né? Para a gente não, para a gente saber que é uma fase, só uma Uhum. fase. Daqui a pouco a gente vai voltar, talvez não ao velho normal, mas a um normal que a Uhum. gente pode fazer melhor, né? Como todo mundo está chamando aí já o novo normal, né? Né? Vai virar moda esse conceito do novo normal. Mas como é que tem sido? Eu sei que a live é sua e você vai me fazer algumas perguntas, mas como é que tem sido para a Fica à vontade. comunidade acadêmica esse momento o pessoal está com aula online, não está? Como é que está sendo esses dias para vocês aí? Eu tenho as duas realidades. Nas Aham, instituições privadas, nós transformamos os encontros presenciais aham, continuando online. Aí a gente dá aula ao vivo, assim, igual sei, estamos aqui, né? aham, Que é através de uma plataforma, os alunos entram e a gente interage o uhum, tempo inteiro. Na sei, universidade pública, ela requer um pouco mais de estrutura, porque nem todas as pessoas ali têm aham, acesso, sei, dada o desnivelamento social, né, do país. uhum, Então, o que acontece? Como eu dou aula na instituição Universidade uhum, Pública Federal Rural do Rio de Janeiro, e o campus é em sei, Nova Iguaçu, nós aham, não temos todos os alunos com acesso. sei, Então, a universidade, que é um tripé, a universidade pública, ensino, extensão e pesquisa. uhum, Manteve extensão e pesquisa, isso aqui aham, faz parte da extensão, e o entendo, ensino a gente está devagar, né? Não teve beleza, como fazer. entendi. Mas está sendo uma experiência, né? Claro, um monte de gente tendo que se reinventar nesse momento, né? Um monte de gente precisando fazer práticas novas, modelos novos para trabalhar, para estudar, para sobreviver. É o novo mundo, né? Que ninguém É, esperava que fosse acontecer nesse momento. pois é, a gente torce para não acontecer, mas a gente descobre que quando acontece, a gente é mais criativo do que pensava, né? Aham, E a gente descobre que essa criatividade a gente não pode deixar adormecida dentro da gente. Então, uhum, depois que passar isso, a gente tem que carregar a criatividade junto, uhum, para não se tornar aquelas pessoas mofadas, né, do uhum. antes, né? A gente tem que Sei. dar uma sacudida na Aham, poeira aham. e fazer um mundo melhor. Mas eu também torço para que esse momento diferente, né, sirva para a gente tomar para as pessoas tomarem algumas decisões importantes para as suas vidas. Tenho visto um Sim, monte de gente que não tem, por exemplo, reservas financeiras para passar por momentos como esse. Ou seja, essa claro. crise ensina que tem que guardar dinheiro, sabe? Tem que guardar parte do que ganha para momentos de imprevisto. E agora essa história da digitalização, né? Mudando todo o ambiente de trabalho, mudando todo a forma de como se trabalha, como se estuda. Então, abrir a mente para o novo. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Eu espero contribuir nessa tua atividade de extensão junto aos seus alunos.
Olha, você não precisa de apresentações, mas eu faço questão de te apresentar. É, brevemente falar para todo... Ó, aqui não passam só estudantes, aqui não... a gente passa estudantes, magistrados, professores ou profissionais da advocacia, gente de vendas, recursos humanos, né? Passa todo mundo por aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, até porque o pessoal está acostumado até com outro horário e a gente está fazendo um pouquinho mais cedo. Mas vamos lá. Eu quero dizer para vocês que o Diego ele é CEO de a maior escola de vendas do país, que é a CDPV. E isso faz com que ele seja assim, muito visto. Então, para vocês terem uma ideia desse número, são mais de 500 mil pessoas que já assistiram o Diego falando. Então, ele está aqui com a gente, sendo essa pessoa tão ocupada, tão demandada, né? É um presente para a gente também. Então, vou te espremer hoje um pouquinho. Sou só um servidor de boas práticas. É assim que eu tenho me posicionado. Mas vamos com tudo. Então, vamos lá. Eu sempre te ouvi na rádio. E eu vou dirigindo para a universidade de manhã e vou te ouvindo, né? E eu tenho uma prática de responder você. Quando você fala, vamos embora? Eu falo, bora? Vamos lá. Porque eu acho que é algo que te levanta do chão. E eu percebo que você trabalha com essa questão de desenvolvimento e vendas. E eu quero te perguntar uma coisa muito interessante. Vendas, desenvolvimento pessoal, cabe em qualquer profissão? Eu penso que a atividade de venda, a habilidade de vender, ela é imprescindível para todas as profissões. É uma pena que as profissões, os profissionais não reconheçam isso, mas os melhores advogados do Brasil são aqueles que detêm o conhecimento técnico, aqueles que estudam muito o conhecimento técnico, mas na minha visão são aqueles que sabem vender suas ideias, vender o que ele entendeu daquela documentação, daquele processo. Eu penso que vendas é a raiz, é a espinha dorsal de toda a profissão. Com alguma ressalva para o funcionalismo público, que tem um outro viés. Porém, o funcionário público, ele acima de tudo, como o nome sugere, ele é servidor, né? Ele serve o povo. E aí, se a gente fizer uma analogia, ele acaba sendo um vendedor de boas ideias, um vendedor de um bom serviço. Eu penso que a espinha dorsal... Principalmente, né? De um bom serviço, né? Sim. Pelo menos deveria ser assim, né? É uma pena que não seja na realidade, na maior parte do Brasil. Eu acredito ainda que todo mundo que sabe vender não fica desempregado, todo mundo quem sabe vender não fica sem emprego, sempre tem remuneração, independente da profissão que tenha escolhido. Não me refiro especificamente a um vendedor de loja, um vendedor de varejo, um vendedor de indústria, me refiro a qualquer profissão. Tem que saber vender. Se é artesão, tem que saber vender. Conheço um monte de artista plástico que não sabe vender e tem um talento incrível para aquilo. Tem que investir nessa habilidade. Eu acredito nisso, professor, que a habilidade de venda ela é fundamental. E digo mais, deveria fazer parte, ainda que em atividades paralelas, das universidades, das disciplinas que formam qualquer que seja o profissional, inclusive de outras áreas. Por exemplo, medicina. Tem que saber vender, tem que saber atender. Eu acho até, Diego, se você me permite, que isso devia ser uma disciplina desde o início da formação, não somente na frente. Porque essa comunicação, expor bem suas ideias, se você trabalha com produtos ou com serviços, isso devia ser estimulado desde criança. No ensino fundamental, devia ter no ensino fundamental isso, sabe? Ensinar a criança a empreender, fazendo coisas para vender na festa junina da escola, sabe? Ensinar a vender. A nossa sociedade seria outra se tivéssemos esse berço de vendas. Porque na prática, se você parar para pensar, é a atividade de vendas que move o mundo, que move a economia. A gente vê o Brasil e o planeta vivenciando hoje
um isolamento com empresas fechadas. O que acontece com a economia? Para, a economia não recolhe imposto, o governo não paga fornecedor, em última instância não paga funcionário público. Enfim, é a atividade de vendas que move o mundo. E reforçando, todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, um advogado, um médico, um profissional liberal. E como é que fica essa questão do desenvolvimento pessoal? Porque, assim, uma vez que a gente sabe a habilidade de trabalhar a venda é importante, mas como fazer isso? Porque a gente não tem essa formação. É verdade. Então, como é que a gente pode fazer esse desenvolvimento? Outro dia, já faz um tempo, mas um conselho de classe me chamou para fazer uma grande palestra em comemoração ao dia daquela profissão especificamente. Uma profissão como o direito que não tem essa experimentação da habilidade comercial, de negociação, de atendimento desde a sua origem. E foi incrível porque a pauta foi justamente essa. O que fazer, já que a gente não aprendeu? Primeiro ponto, né? Acho que tem que ter um reconhecimento por parte da pessoa de que vendas é a espinha dorsal de tudo. Partindo desse princípio, tem que buscar conhecimento. Da mesma forma que o direito tem uma formação crucial para que alguém se habilite, né? Para que alguém seja advogado, para que seja um homem ou uma mulher da lei. Trabalhar com vendas, propriamente dito, não tem essa exigência. Mas um bom advogado não se faz só na faculdade, da mesma forma que um bom profissional de vendas não se faz só num curso pontual que ele tenha feito em alguma empresa, em alguma escola, ou coisa do gênero. Eu penso que a atividade do desenvolvimento pessoal é uma constante. Eu tenho falado muito de estágio de permanente aprendizado. Acho que esse é o grande segredo do sucesso, especialmente nesse pós-pandemia. Se manter conectado, permanentemente conectado com a sua própria evolução. E você pode aprender vendas das mais variadas formas. É só ter a mente aberta, né? Só ter a mente aberta. Por exemplo, lendo livros, você está aprendendo vendas. Vendo filmes, você está aprendendo vendas. Observando o comportamento da sociedade, você está aprendendo vendas. Eu digo até que no horário eleitoral gratuito, esse ano tem eleição municipal, a gente está aprendendo a vender também. Sabe? Eles estão ali vendendo. O doutor Jaime, lá da Bahia, vai vir aqui falar com a gente se vamos ter ou não eleições municipais. Ele está nesse processo né, meio duvidoso. Né? Eu espero que tenha, né? Porque se não tiver, acho que ainda é pior. Né? Mas... Eu, como humilde cidadão, eu espero que tenha, mesmo que não seja em outubro, que postergue um pouco, mas sou contra o postergar mandato. Né? Então, enfim, essa é só uma opinião pessoal. Na realidade, em termos de legislação eleitoral, a gente acaba nem tendo essa possibilidade, não sei nem como seria. Fica complicado, né? Porque encerra realmente a legislatura, que a gente chama, que é o período de 4 anos de mandato, que a gente chama de legislatura, encerra, e aí fica o quê? Fica sem, né? Estranho, né? É um mundo diferente que a gente está vivendo. Deixa eu te perguntar, Diego, nesse aspecto de venda, desenvolvimento pessoal, que a gente já percebeu aqui, até pela sua fala, que cabe, e até deveria ser desenvolvido, né, desde a infância, né, ensino fundamental, e para qualquer profissão, a gente sabe que a gente está envolvidas com metas, planejamento, foco. E isso exige, assim, cuidar, porque isso envolve áreas de conhecimento diversas. E aí, se a gente tiver um profissional que tenha essas áreas de conhecimento desniveladas ou até não desenvolvidas, isso pode vir a prejudicar. Então, o que a gente pode fazer para, por exemplo, não ter essa afetação negativa por conta desse desnível, né? Muito, muito, muito interessante sua pergunta. Você fala de meta, planejamento e foco, né? Foco é uma questão de comportamento. Queria mandar um abraço aqui, ó. Vi aqui a Criarte by Pri, legal ter você aqui, viu? Bora crescer, bora voar. Bino aí, ó. Tamo junto. Obrigado pela presença nessa live com essa super professora aí de França.
Imagina. Foco é comportamento, foco é uma questão de se comportar com o foco. Essa é a minha Ah, crença. O foco não chega a ser, na minha visão, na minha humilde visão, uma disciplina. É um hábito. Até porque hoje, assim, eu comecei a trabalhar no CDPV, eu mandava fax ainda para os clientes, né? Você fala de fax hoje em turmas de faculdade, ninguém sabe o que que é. Então eu atravessei e vivi a digitalização agressiva que vivemos e estou acompanhando, felizmente, essa digitalização que nós estamos vivendo agora, essa hiperdigitalização. Então tudo tira o nosso foco, né? Hoje tem alerta para tudo, notificação para tudo, um monte de informações precisando chegar. A gente está lendo menos livro, está lendo menos informação, justamente pela quantidade de influência que nós temos. No meu mais recente livro, que chama Sete Princípios da Venda, eu dedico um capítulo inteiro a um negócio chamado foco extremo, que é a necessidade que a gente tem de focar numa disciplina, focar numa atividade, entregar essa atividade para só então começar outra. E não permitir que os agentes externos tirem o nosso foco quando estivermos executando essa atividade. Mal comparando, né? Para falar aqui contigo, eu coloquei o meu telefone, meus computadores, para que não me notifiquem de nada. É mais ou menos por aí. Temos a tecnologia a nosso favor. Então, ter foco numa atividade é desligar tudo que está ao seu redor e só partir para uma segunda demanda, só se permitir uma segunda demanda quando aquela estiver concluída. Foco extremo. Aí você fala de meta e você fala de disciplina, né? Planejamento. Planejamento, perdão. Eu penso que não terá mais espaço nesse universo novo que viveremos, aquela pessoa que vive baseada na fantástica música do Zeca Pagodinho, né? Que é o Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, né? Eu adoro esse samba, mas ele não pode pautar a minha vida e o meu estilo de vida. E não pode pautar o estilo de vida de quem quer crescer, de quem quer evoluir na carreira, na profissão. Então, metas claras, claramente definidas é fundamental para se crescer, para chegar a um destino, né? Aonde eu quero chegar, né? O que eu devo fazer para chegar nesse objetivo. E o planejamento é o mapa, né? É o mapa desse caminho. Aonde eu quero chegar, a meta, o planejamento, que é o mapa, e o foco, para que nada me tire desse planejamento. Eu costumo fazer essa alusão. Com meta, planejamento e foco para se atingir o nosso objetivo. E você acha que essa busca para poder se manter esse foco, ele tem que estar... a gente tem que estar assim, acautelado por alguém, por um mentor, isso faz diferença? Ou a gente consegue isso sozinho? Eu sei que eu fugi um pouco da coisa, mas é que eu estou querendo tentar pegar para poder, assim, como é que eu vou fazer vou nivelar se eu tiver perdida? Sei. Talvez essa sua fala em relação a um mentor tenha um viés e uma conotação muito acadêmica, que é a sua realidade. Eu não vivo o mundo da academia, né? Por isso teria uma outra visão. Não, pode ser algo que a gente possa, de repente, direcionar. E como eu faço para me ancorar e ter essa meta, né? Se eu tiver perdido, né? Como é que eu faço? Claro. Enfim, eu me mantenho em permanente contato com as pessoas que eu admiro e que me inspiram. Eu sempre funcionei como uma espécie de esponja. Inclusive aqui contigo, estou aprendendo contigo sobre tudo. Então, eu sempre sugo das pessoas positivamente o que elas fazem de melhor, o que elas fazem de bacana e tento adaptar isso para a minha realidade. Tem a ver com aquele estágio de permanente aprendizado que eu comentei no início, né? Ou seja, eu estou aprendendo sempre. No meu universo de vendas, eu digo para as pessoas, a gente não pode perder nenhuma venda, mas isso não quer dizer que a gente tem que fechar todos os negócios. A visão é outra. A visão é ou a gente vende
ou a gente aprende. Percebe a sutileza da diferença? Mas trazendo para essa história do mentor, eu recebi um contato aqui no meu Instagram, no direct, de uma pessoa que me escuta no rádio há muitos anos. Ela falou assim: Diego, esse mundo está muito louco, eu não sei o que fazer, porque o meu chefe me obriga a logar de manhã no home office, entro na plataforma Zoom, tenho que deixar a câmera aberta, com áudio aberto, não posso sair nem para ir no banheiro, porque ele fica me acompanhando, monitorando todos os funcionários, os pequenos passos que eles dão. É a escravidão moderna, respondi, ou a escravidão digital, respondi a ela. Olha que grave é isso. Então, eu não acredito nesse tutor com aquela figura do capataz de antigamente, que faz as pessoas trabalharem na chicotada e que a pessoa vai ter foco por conta do chicote, sabe? Eu penso que o tutor que você se refere tem a ver com as inspirações para se manter no foco, mas não acredito que a gente tenha que ter alguém empurrando a gente para frente. Aliás, essa é a principal característica que prejudica muito as pessoas no universo corporativo, ter que ter alguém para empurrar, né? Eu acho que os empresários, os gestores e os líderes preferem aquelas pessoas que a gente tem que puxar um pouquinho e não aquelas que a gente tem que empurrar para ver se pega no tranco. Entendi. Eu te perguntei isso até porque, assim, eu sou uma pessoa muito independente, né? Eu gosto de pensar. E eu tenho uma certa assim, dificuldade, né? De ter que estar atrelado a alguma coisa. Então, eu tenho que buscar motivação, eu procuro buscar motivação em mim. Então, eu leio e desenvolvo o que eu posso fazer para melhorar. Mas a gente, às vezes a gente precisa, dizer para algumas pessoas, assim, talvez você não esteja encontrando, porque talvez você esteja escolhendo o meio inadequado. Talvez, né? E manter o foco, esse estágio, eu estou anotando aqui, ó, o estágio permanente de aprendizado é bem complicado. E eu vou te fazer uma pergunta. A gente peca muito por procrastinar o tempo inteiro, né? Isso é do ser humano. E você acha que seria o pior defeito de um profissional? Não acho que seja o pior. Acho que tem outros comportamentos danosos que aparecem muito na nossa rotina. Eu diria que a procrastinação é um verbo feio, né? Procrastinar. Toda vez que eu falo isso no rádio, ou nas emissoras de rádio, a direção da rádio fala: pô, não fala esse verbo porque é feio para o rádio, né? Procrastinar. Que é o velho hábito de empurrar com a barriga aquilo que a gente sabe que precisa fazer agora, né? Então, eu penso que procrastinar, eu procrastino, todo mundo procrastina, tem muito a ver com foco, né? Tem muito a ver com a sua meta, com a sua motivação. Mas tem coisas que eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio entre a persistência na meta para concluir uma tarefa, junto com a tal procrastinação de deixar para amanhã aquilo que é possível fazer hoje. Tem que ter um equilíbrio. Eu penso que o pior defeito de um profissional, o pior comportamento de um profissional é jogar contra a empresa que ele trabalha. Esse, para mim, é o pior. E existe muito por aí. Gente que joga contra a empresa. Aquele que fala mal do chefe, fala mal da empresa e tal, que revela segredos da empresa numa roda de amigos, sabe? Eu penso que esse é o comportamento mais danoso. E talvez em segundo ou terceiro viria essa procrastinação. A procrastinação tem a ver com a meta. Por que eu não tenho tanta preocupação em executar essa tarefa? Porque a meta não está tão clara, não estou persistindo esse objetivo de forma tão evidente. Então é sempre importante a gente relembrar do porquê que a gente trabalha, né? Para que eu faço esse trabalho? Eu estou aqui para quê? Se é só para pagar as boletas, eu acho que tem alguma coisa errada, sabe? Tem que ter algo mais, né? Então, partindo desse princípio, eu deixo de procrastinar, deixo de empurrar com a barriga as coisas. Essa é a minha crença. Talvez a sua motivação seja o seu ponto, né? Sempre de cortar esse problema, né? Se a sua motivação
é suficiente para te tirar daquele estado de zona de conforto, você não vai procrastinar, né? Como a gente está falando. Eu não achei outra palavra, sabe? Essa palavra. É verdade, é verdade. Eu tentei falar empurrar com a barriga, mas acho que a ideia é. Diego, eu tô adorando essa nossa conversa. Gente, eu quero que vocês sigam. Ninguém precisa pedir para te seguir, porque você. Sempre preciso que siga. Mas o Diego Maia, ele vai falar depois para a gente todos os livros dele, todas as redes sociais, todas as possibilidades que a gente tem de ver o trabalho dele. Mas antes disso, que eu sei que o tempo dele é muito corrido e a gente não tem tanto tempo aqui, vou fazer uma última pergunta. Buscar o conhecimento para o sucesso profissional também inclui ampliar a cultura? Sim, sem dúvidas. Frequentar cinema e frequentar teatro é uma pauta para todo mundo que precisa se manter em estágio de permanente aprendizado. No pré-Covid, a gente via muitos espetáculos. O segmento teatral brasileiro estava muito forte já. O São Paulo com muitas peças, Rio de Janeiro com muitas peças. Mas as pessoas não frequentam teatro, sabe? Então, não tem o hábito de frequentar, né? Então, a conexão com a cultura, que é decisivo para o progresso profissional. Não estou me referindo com isso a nenhuma bandeira recente da história política nossa, né? Das brigas contra a cultura, faz cultura, não faz cultura, nada disso. Eu digo buscar informação, ampliar os nossos horizontes. Sabe, eu acredito que a vida coloca na gente uma espécie de viseira que na área rural se coloca nos cavalos. Sabe, no Nordeste aquilo chama antolhos. Em alguns lugares, antolhos, muda a pronúncia. No Ceará é tapa-olho mesmo, né? Aquele negócio que coloca no cavalo para ele não olhar para o lado, para ele não se distrair. E aí ele acaba tendo um campo de visão cada vez mais afunilado. Ele só enxerga o que está na frente dele. E a vida faz isso com a gente, coloca esses antolhos todos os dias. Então, consumir cultura, consumir conhecimento, absorver conhecimento é uma forma que a gente tem de lutar contra esses antolhos invisíveis que a vida insiste em colocar na gente. Então, ler livros, assistir filmes, séries, ir a teatro quando o estudo terminar, é uma forma de se manter aprendendo e de se manter com esse antolhos aberto. Existe mais de uma verdade, não temos a verdade absoluta, sempre existem outros pontos de vista, sobre tudo na vida. Então, ampliar o campo de visão é uma necessidade das pessoas. Ampliar a visão. Então, a cultura esse consumo vem aí para isso. Obrigado, Bino, pela recomendação do livro aí, ó, tá vendo? Eu vi ele falar, como ser gestor de sucesso. Então, agora, só porque eu sei que daqui a pouco você também faz live, né? A vida está corrida. Queria que você falasse das suas redes sociais, dos seus livros, que você disponibilizasse aí, tudo que como é que a gente pode te achar. Eu vou continuar, se puder, ir para a faculdade te ouvindo. Eu sigo na rádio, no Rio de Janeiro é na Antena 1, 103,7, 7h30 da manhã e 5h20 da tarde. Eu estou no rádio há 11 anos. Então, há 11 anos eu falo todo dia com as pessoas. Inclusive agora, está no ar o programa. Mesmo com esse Covid, com programas inéditos, sempre com conteúdo novo. Tudo que eu falo no rádio, há 11 anos, está disponível de graça para as pessoas no Spotify. Então, se a pessoa coloca lá no Spotify Diego Maia, vai poder consumir esse podcast, esse conteúdo. Cuidado, tem dois Diego Maia. Tem um homônimo, que é um sertanejo, lá da Bahia, do interior da Bahia, acho que é de Feira de Santana. Ele é Diego Maia, mas tem um acento circunflexo no E. Eu não sou fã da música que ele faz, mas é meu xará. E aí é o Diego Maia no canal de podcasts do Spotify. Mas as pessoas podem me acessar por qualquer aplicativo de streaming. O Deezer, o iTunes, o aplicativo preferido delas. E isso é atualizado diariamente. Desde o início do isolamento, eu estou fazendo uma live diária no meu Instagram, todo dia às 5h25.
E esse horário é importante, que é o horário do meu programa da tarde. Eu falo de manhã e falo de tarde. Então, quando acaba o meu programa no rádio, eu faço essa live sempre com algum convidado. Hoje a pauta é 100% comercial. O que fazer para vender mais nesses momentos turbulentos? Então, tem afinidade com quem vive de vendas, com quem é empresário, quem precisa fechar contratos, advogados que precisam fechar contratos e tal. E tem alguns livros publicados, no total de 5 livros. Eu tinha expectativa de lançar o 6º livro esse ano, mas eu estou trabalhando mais do que antes do Covid, então estou sem tempo de finalizar esse livro. Eu acho que eu postergo isso, procrastino esse novo livro, esse 6º livro, para o ano que vem. Todos eles estão disponíveis nas livrarias online, na americanas.com, na Saraiva, na Livraria da Travessa. Tem até na Casas Bahia, muitos dos meus livros. E é bom que eles parcelam em 10 vezes sem juros de R$ 1,99. Mas o mais recente... É verdade. Mas o mais recente, que chama Os 7 Princípios da Venda, ele está disponível nesses canais, mas quem compra no meu site recebe autografado. Então, eu mando autografado para a pessoa, lá no diegomaia.com.br. Então é isso, 6 livros, um programa de rádio há 11 anos e essencialmente, eu ajudo pessoas e empresas no seu desenvolvimento. Eu penso que estou sempre à disposição para quem quer conteúdo, para quem quer se atualizar, para quem quer ter uma visão diferenciada desse universo que a gente vive. E principalmente agora, né, nesse pós-Covid, depois dessa pandemia, ninguém sabe exatamente como vai ser esse dia depois de amanhã. Mas eu queria complementar, eu sei que a gente já está concluindo, mas eu queria complementar com uma característica que eu ia falar numa das suas perguntas, mas aí o raciocínio foi para outro caminho. Eu penso que a humildade nesse momento, ela é necessária para todo mundo, né? A humildade de aprender, a reaprender coisas novas. Lá nas minhas lives, eu tenho trazido, talvez você tenha visto, passado por alguma, eu tenho trazido empresários que não são de holofote, que não aparecem normalmente, mas que são essencialmente campeões naquilo que eles fazem e por consequência, inspiram as pessoas. Então, estou trazendo gente que nunca, nem conta no Instagram tinha, né, e está participando comigo agora. E aí você vê a humildade desses caras, né? Ou seja, a humildade de aprender uma coisa nova, de se expor numa ferramenta que não conhecia. Então, penso que a humildade ela é fundamental daqui para frente. A soberba e aquela crença de que a gente já sabe de tudo, e não está com nada, sabe? Pelo contrário, acho que a gente tem uma certeza, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. E acho, professora, que a gente tem que se preparar para o dia de amanhã. Eu citei aqui a necessária prática de guardar dinheiro para emergências, coisas que... Eu gosto muito da sua fala. Tem que ter uma reserva para emergência. Num dos meus livros eu falo do pagamento do dízimo pessoal. Né? Porque quem é religioso, especialmente cristão, recolhe ou devolve, não sei bem o verbo, o dízimo para Deus ou para a sua igreja, para a sua religião. Ok para quem é religioso e para quem pratica esse gesto, mas eu acredito que a gente tem que ter o nosso dízimo pessoal, guardar dinheiro para as emergências. Eu falo isso porque tenho recebido muitas mensagens de gente muito preocupada com a retomada ou não retomada da economia, com o desemprego, e aí chega agora e não tem dinheiro, né? Não tem reserva para emergências. E devemos nos preparar. Crises vêm e vão, a certeza que elas vão embora, mas que elas sempre vão existir, né, professora? Agora, não sei exatamente o que esperar do universo em relação a novas crises. E se esse vírus volta, né, mais forte? E se entra um mega power corona e faz um isolamento novamente? A gente não tem nem vacina para esse, quanto mais para um outro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ter um plano B. Acho que as pessoas têm que se preparar para o dia de amanhã, sabe? Acho que essa crise vai ensinar isso, pena que a força.
para muita gente. Muito obrigado pelo teu convite para falar para os seus alunos. Estou muito feliz mesmo. Se é para ajudar as pessoas, pode contar comigo. E acho que a gente tem que se cuidar, né? Se cuidar agora. Melhorar nossos hábitos de higiene e se proteger desse corona maldito que tem levado um monte de gente embora. Eu vou te falar uma coisa aqui, Diego, não vou me alongar mais, mas vou te dizer algumas coisas. Primeiro, eu sou da área rural. Eu amo o mundo rural. E apesar de trabalhar, de morar na cidade, né? Se alguém me falar, vem falar para mim, fala o quê? Vou falar sobre o trabalhador rural. Então, é um mundo que a gente se preocupa com a saúde, com as coisas simples. Então, meu mestrado foi no Instituto de Agronomia, com educação rural, educação agrícola. Então, é um mundo que eu amo. Mas meu pai era um vendedor de livros. Então, quando a gente começou a articular isso, eu lembrei muito do meu pai, eu lembrei da história dos meus avós, da roça, do plantar, do se cuidar. E tudo que você foi falando hoje, foi passando um filme aqui na minha cabeça, sabe? Porque o meu avô era muito previdente, ele era muito cauteloso, então ele vivia com o que ele podia, e não é que ele não se permitia passear com a gente e tudo mais, mas ele guardava, ele economizava, e tudo isso foi me construindo. Então, quando você foi falando tudo isso, eu achei muito bonito, porque trouxe a minha história de volta. Eu falei, nossa, eu estou me reencontrando na fala do Diego. E eu gosto quando você fala isso, porque às vezes eu falo essas coisas dentro de sala de aula, mas o professor é um repetidor. E às vezes os alunos eles já estão tão saturados de tantos repetidores que às vezes eles não ouvem. Então, quando esse projeto nasceu, foi a necessidade de dizer para eles, trazer outras pessoas que possam dizer para eles, talvez, as mesmas coisas e coisas novas. Com outra entonação. Entendeu? Que eles possam aprender. E eu acho que a gente aprendeu muito hoje com você. Eu tenho que te agradecer demais. Você é uma pessoa muito humilde, muito, sabe, dedicada no que faz. E não é à toa que você é um sucesso. E é por isso que você, sabe, é essa pessoa que você é. É por isso que todas as vezes que você pergunta, bora voar? Bora voar. Obrigado pelo convite. Quero um convite para falar para a sua comunidade acadêmica na Rural quando isso tudo passar, mas aí presencialmente, ao vivo, e tomando um cafezinho. Eu ia te pedir, eu estava meio sem jeito aqui, quando passar, você vai lá falar com a gente. Vou lá, só convidar que eu vou. Que a Rural é um mundo, são 3.024 hectares a instituição. Então é rural mesmo, é roça. E aí você vai amar, e a gente é centenária, a universidade é gigantesca. Gratidão por Obrigado. Você vai fazer uma foto nossa para poder postar, e aí vou salvar nossa live, tá bom? Bora, valeu. Peraí que entrou um trem aqui. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.